Você sabia que esse vermelhão aqui adora panquecas? E isso é crucial na vida dele. Aguarda a vinheta que a gente vai explicar. Salve, Alucinerds! Seguindo aqui a nossa sequência, hoje com o volume 4, Hellboy, edição histórica, volume 4, A Mão Direita da Perdição. Exatamente. Mais um trabalho impecável da Mitos Editora. Aqui a gente tá, deixa eu ver claramente... 144, 148. É, por aí. Mais ou menos né? isso. Mas o mesmo trabalho... Eu contei. Agora ele tem um pouco mais de extras, então Sim. de histórias mesmo ele tem um pouco menos. Ele tem... Falando dos extras aqui, a gente tem um caderno de esboços, que é muito interessante. Isso, exato. Do Minhola. Isso, esboço do Minhola. Esse é interessante, porque nas outras edições vinham capas variantes, algumas coisas assim, Isso. mas de outros artistas, né? Aqui... Do Tom, do Bruce Timm, do Isso. Barney, e aqui vem esboços do Minhola. São 28, 40, deixa eu ver. Aí você vê que tem 10, várias, tá vendo? é. Desde as 100 e tanto, tem vários, por Tem isso. umas de 15 a 18 páginas aqui Exato. só de esboços do Minhola. Então, por que é isso que- fantástico. Você vê justamente a evolução do traço, né? Isso. O desenvolvimento dos personagens. E por conta disso ele tem um pouco menos de história do que as outras edições, que nós já falamos. Isso. Entretanto, meu amigo, eu adoro essa edição e vou dizer porque ele tem uma história de abertura de 2 páginas sobre panquecas. E eu comecei a ler o Hellboy só por causa dessa história. Pois é, Só por marcou a causa vida dessa de história. Eduardo. Só por causa dessa história. Rapaz, olha, é genial. Vou botar o Hellboy pra frente Aham. aqui. É genial. Olha, 2 páginas. A gente vai colocar a inserção, que acho que essa vale a pena colocar. A inserção das 2 páginas, gente, é genial. Quando eu li aquilo ali, eu falei, não, eu tenho que ler mais coisa desse cara, porque o cara... Engraçado, porque o Mignola falou, né? Durante muito tempo insistiram pra ele escrever uma história sobre a infância do Hellboy, e ele foi resistente. Isso. E aí ele falou, que tal uma história do Hellboy comendo... Olha que coisa banal. Que tal uma história do Hellboy comendo panquecas? E é uma das melhores histórias, se não a melhor história do Hellboy que eu já li. Rapaz, olha, é fantástico. O Mignola, ele tem um jeito muito característico de escrever. Exatamente. Você percebe que ele é muito prático. Aham. Não é? Ele não dá muita volta, ele não fica enchendo página. Ele quer, Eduardo já falou disso, né? Uma das intenções dele é criar histórias fechadinhas, porque qualquer pessoa lê Elas a qualquer tempo. Se referenciam, mas não Isso. são necessárias. Você pode pegar a edição número 4, ler e você vai entender. Isso. E ele tem muitas historietas assim mesmo, de 4 páginas, 5, Porque 9 páginas. são baseadas em contos, em lendas, né? Então Isso. cada história dele, ele trata de um conto, ele trata de uma lenda. Mas e por aí essa vai. do Hellboy comendo panqueca, ele É isso. pequeno, uma criança emburrada, que não queria. Olha, isso aqui é fenomenal. Não, leia. Compre. Eu compraria esta edição só por causa da história das panquecas. São 2 vale a páginas, pena. mas que mudam a visão Nossa da Senhora. nona arte aí para qualquer um. E o que é interessante é que com essas 2 únicas páginas, ele deixa claro a aproximação do Hellboy, essa criatura que à primeira vista é monstruosa, mas é o que aproxima ele da humanidade. Da humanidade. É o que... Olha, É singelo. mas é isso que eu falo, é genial. O negócio é genial, porque é o que vai aproximar o Hellboy da humanidade. E é o que deixa claro que, embora ele tenha o artefato aí na mão, que a gente vai falar disso, a mão direita da perdição, mas ele se tornou um ser humano a partir dessas 2 páginas aqui. Olha, é um negócio genial. Espetacular, velho. Aí Bom. ele continua, não é? Na mesma linha. Isso. Várias histórias pequenas. Isso, né? ele vem aqui com a natureza da fera, né? Que aí ele protagonizado por São Leonardo. Não, Isso. na verdade foi desenvolvido a partir de uma lenda desse São Leonardo. É isso. Como de costume, ele traz aqui o glossário. Que é espetacular. É uma aula que você vai tendo aqui, que mas é muita informação. Inclusive descrevendo, ele se baseou num demonólogo, algo isso, um livro. Sim, né, sobre demônios. Isso. E aí ele tem a hierarquia, algumas da hierarquia do inferno tá aí descritas aí. O Astaroth,
o Mammon, você vai conhecer a história de todos esses personagens que são citados em filmes, por exemplo. Né? O Constantine, mesmo o filme do Constantine, o Mammon é citado. O livro dele. É verdade, é verdade. Mammon. E aí você vai saber quem é o Mammon a partir do glossário dele. Belfegor, tem uma nomenclatura toda própria aqui, realmente. Ele diz, esse cara era considerado um duque do inferno, papapá, então tem todas essas... Então, realmente, ele foi beber em fontes de demonologia mesmo, para poder... Isso, demonologia. Para poder realmente construir a história aqui do Hellboy. E, como sempre, né, ele brinca aqui, né, uma lenda inglesa, até uma lenda norueguesa ele vai pegar, do folclore norueguês, que é a terceira história, que é o Rei Vold. Nossa, essa história eu gosto muito. Ele separa como parte 1 Anos Dourados. Sim. Não é? Que é isso que é interessante, que é justamente a da panqueca e essas duas histórias. Que abre, né? Aí depois vem parte 2, Os Anos de Maturidade, ele vem com mais 3 histórias também. Também pequenas, nada muito grande. Aí vem Cabeças, essa é interessante porque Cabeças ele vai pro folclore japonês, né? É algo completamente... Pra você ver uma coisa que eu gosto do Minhola, que ele se permitiu sair da zona de conforto dele, porque ele tava muito bem naquela linha. Isso. E ele mesmo fala, não, queria escrever algo completamente diferente. Ele não tinha referências, e aí ele vai buscar... E ele vai pra mitologia japonesa. E essa edição histórica, ela acaba valendo muito a pena, essas edições, né, que a gente tem feito aqui, porque sempre, antes de cada sequência de histórias, a gente tem aqui uma introduçãozinha que é justamente escrita por ele mesmo, explicando a motivação daquela história. O que é que levou ele a escrever? Isso, onde ele se baseou, foi um folclore de não sei quem, conto que fala de uma lenda assim assado. Não é? Então aí tem Cabeças, essa dos Anos de Maturidade, a segunda parte. Cabeças, Adeus Senhor Todd, que é alguma coisa que lá, de novo, Lovecraft, né? HP Lovecraft. Ele admite, né? Finalmente, a gente já falou isso antes, mas aqui ele admite que ele é fã tanto das escritas do Lovecraft quanto do Edgar Allan Poe. Ele cita alguma coisa do Poe também. Do Poe, Aí tem o Varkolak. O Varkolak, que também é um tipo de vampiro romeno que consumia sol e lua, provocando eclipses, então ele aborda isso aqui até que ele vai justamente a mão direita da perdição. Que ele queria explicar, né? Já tinha algumas teorias a respeito da mão direita do Hellboy e ele não deu, digamos assim, disse o que era exatamente. Mas ele vai dando pistas. Ele começa a dar essas pistas aqui. E foi o que ele falou. Ele falou, eu queria que as pessoas soubessem que a mão é alguma coisa, não é exatamente o que. Exato. E aí ele trabalha. E aí são as duas últimas histórias, que é a mão direita da perdição e a caixa do mal. Exato. Na mão direita da perdição é interessante que a gente vê o retorno do Malcolm Frost, né? Que é o... Malcolm Frost era o cara que estava na igreja. Adrian Frost é o padre que chama ele pra falar, né, pra explicar. Porque o pai dele odiava o Hellboy. Isso. Ele explica as motivações. Né, e aí dá um presente. E isso desencadeia a história, né? E aí ele... Que aí o próprio Hellboy começa a tentar entender aquela coisa. E o que é interessante é que mostra aqui justamente... não deixa de ser um certo conflito do Hellboy, né? Porque ele tá sempre... tentando encarar que o papel dele aqui é para ajudar os seres humanos e ele tá dentro da humanidade. Exatamente. Mas que sempre estão trazendo de volta a origem dele. E ele não quer ficar pensando nisso. Ele quer deixar isso para trás, mas volta e meia estão sempre trazendo. E aí martelando, não, porque você aí o nome real dele, né, que a gente já conheceu em outras edições, mas aquela história do nome real dele, o que é que ele é de fato. E aí começa a vir realmente as teorias do que seria a mão direita da perdição, ou da destruição, né? The Right Hand of Doom. Né? Então, veja que é uma mãozona de pedra, realmente. Tem alguns detalhes aqui nessa uma espécie de runa, né? Isso, Então tem aqui todos os detalhes, né? Vamos ver aqui, ficou um pouquinho fora de foco, mas dá pra pegar o espírito da coisa aí. Sim. Né? Então... essa explicação do que seria essa mão começa realmente nessa história. Sim. Que essa é uma das histórias que eu acho bastante interessante, porque ela se baseia justamente naqueles
Isso aparece em muitas mitologias, aquela questão do controle, que você pode controlar os demônios se você souber o nome real dele. Exatamente. E ele explora uma história toda nessa linha. Isso. E é espetacular, inclusive pela reviravolta dela. Eu achei... novamente, sou suspeito de falar, mas não, é genial o Mignola. E aí ele traz algumas questões interessantes. O São Dunstan, por exemplo, né? Que aí ele vem, aí se você vai aqui, você fala, pô, quem é esse São Dunstan? Aí você vem aqui para o glossário, e aí ele vai explicar, né? Um religioso inglês, abade de Glastonbury e tal. Seu trabalho restaurou a vida monástica, tornou-se uma figura lendária em virtude dos 2 supostos confrontos com o demônio. Exatamente. E aí... o Hellboy explora... exato. Então ele vai nessa linha. Poxa, o cara, né... São Dunstan. Então o cara enfrentou o demônio, ele conseguiu contornar, botou o demônio no bolso, digamos assim. Aí ele joga aqui a questão da mão em glória, ele explica toda essa questão, uma coisa parecendo coisa de voodoo, uma coisa... Gente, as obras do Mignola, quando são acerca do Hellboy... É muito rico. É muito rico. Porque ele explora de uma maneira... Vários contos, vários tipos de lendas, de mitologias que não são tão conhecidas. Exato. Tão comum. E ele explora de uma maneira magistral porque ele mostra uma familiaridade incrível. Sim, não é? Porque ele, de referências sutis a referências mais concretas, mais pesadas, mais fortes, mas ele coloca aquilo ali de um jeito que se encaixa tão bem que parece que o Hellboy nasceu para isso, as histórias todas já eram pensadas no Hellboy também, porque ele amarra de uma forma muito, muito genial. Novamente a gente falou, né, a primeira edição... os textos, né, são do Barney. Isso. Né? E eu acho que para ter histórias nesse nível, como começa ali da edição 2, que ganhou, né? A edição 2 tem um prêmio Eisner, né? Acho que o 3 tem um outro. Isso. E essa daqui não ganhou o prêmio Eisner, mas são histórias também excelentes. Só o Mignola para escrever nesse nível. Porque o nível sobe assim, mas sobe mesmo. É um negócio espetacular. Porque é isso, né? Ele tá explorando melhor o personagem que ele... tudo que ele tinha pensado para o personagem que ele tinha criado. Exatamente. Então, a gente percebe esse ganho na escrita. É uma evolução que é palpável. Não que o John Byrne não faça um bom trabalho. Muito pelo contrário. Ele faz um trabalho muito bom. Mas para esse trabalho aqui... E o que é interessante é que realmente a edição 1, ela é bem... atípica, até pelo menos a edição 4, a gente tá lendo na sequência, mas ela é bem atípica porque ela é uma história só. E lá no final tem 2 pequenininhas e tal, mas ela é uma história só. Então a edição é toda destinada àquela história lá da mansão Cavendish e tal, né? Exatamente. Agora as outras... aí, né? Isso. Ele se autorreferencia o tempo inteiro, Exato. Né? Como de costume. Mas o que é interessante é que nas outras foi o Mignola realmente dando aquela característica que o Eduardo sempre fala. Não, eu quero criar histórias que qualquer pessoa leia, por mais que elas sejam referenciadas em outros pontos, você pode pegar, não é crucial, você lê, se diverte e acabou. Exatamente. Não é? E aos pouquinhos ele vai dando as pitadas de quem é o Hellboy de fato, o que é ele, o que é essa mão, não é? Qual é o papel dele nessa história toda, e esse nome real dele significa o quê, não é? Essa história de controlar porque conhece o nome real. E aí? Qual é o contexto disso tudo? E tudo isso está baseado em lendas reais. Né? Ele foi beber realmente em várias fontes e transformou isso em histórias belíssimas do Hellboy. É espetacular. Como eu digo, novamente, como a gente sempre fala aqui, se você gosta de contos na linha de terror, horror, se você gostou de HP Lovecraft, você é fã do livro do Drácula do Bram Stoker, se você lê os livros do Edgar Allan Poe, isso aqui é pra você. Hellboy é pra você. Isso aqui é pra você. Pode ir sem medo de ser feliz. Isso aqui é muito bom, é um material muito bom. Tem gente que fala que é um pouquinho caro, mas para o padrão de acabamento... é relativo, porque você tem uma linha de histórias diferenciadas, que isso aqui não é comics, né? É outra coisa. É bem diferente. São histórias de uma riqueza, de uma densidade, que eu acho que só no nível do Alan Moore, que aliás adora, né? Isso, o Alan Moore adora isso aqui. É isso, é no mesmo nível. Então...
a gente falou de prêmio Eisner, né? Olha o que o Will Eisner fala sobre o Mignola. Mike Mignola é mestre em um tipo dinâmico de arte impressionista que influencia o ritmo da narrativa gráfica moderna. Que fato. Tá escrito aqui atrás, ó. Né? É a Então, opinião do Will Eisner. Não é por acaso, viu? Se você quer algo diferenciado, fora dessa linha mainstream, como a gente fala, apesar que o Hellboy é meio mainstream, mas... Ele tá meio ali, mas né? ele destoa. É. É isso aqui, né? Leia sem medo de ser feliz. E fazendo mais uma citação lá, Frank Miller, ó, os melhores quadrinhos de terror da geração atual. Esse Mike Mignola é um mago. Sim. Isso quem disse foi Frank Miller. Exatamente. Né? Então tá aqui. As lendas do quadrinho falando da lenda Pois do é. Mignola. Recomendado demais. Esse já é o volume 4, a gente está fazendo a sequência aqui, estamos tentando pegar a sequência. O 5 já está no forno, logo vai sair também. Então, recomendadíssimo. Pode ir atrás. Se você gosta desse tipo de história que o Eduardo falou, isso aqui é pra você. Então, finalizando aí nossos trabalhos com Hellboy, aqui agora apresentando sua mão direita da perdição. Yusuf, essa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com quem eventualmente conheça os nossos verdadeiros nomes. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Bazinski! Grande abraço, valeu.